Muito boa noite, gente! Que alegria estar aqui com você de toda a nossa linda Maringá e região, você que nos acompanha pela TV 10 e você que também está com a gente pela Rede Melodia FM 100,5. Meu Deus do céu, já é segunda-feira, os dias estão passando tão rápido, mas graças a Deus nós temos a oportunidade de estar aqui compartilhando sobre a vida, juntamente com você, com a sua família, com os seus amigos. Eu sei que tem gente também conectado pela internet, Facebook, YouTube, TV 10, programa da Jess. Aproveita para curtir, compartilhar e que Deus te abençoe. Essa semana é uma semana onde nós estamos incansavelmente sendo intencionais, aonde a vida tem sido declarada. Este mês é um mês muito importante para muita gente, em especial para mim, que é um mês de valorização à vida, um mês de campanha, um mês educacional onde a gente fala sobre o Setembro Amarelo. E eu não sei qual é a condição mental, como está o teu coração, a tua mente, a tua saúde emocional, mas eu sei que essa é a oportunidade, a noite que o nosso Deus preparou para a gente falar sobre vida, sobre bem-estar. Então você que está com a gente, fique à vontade. Todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite, nós estamos aqui pela TV 10, trazendo carinhosamente muitos conteúdos e inspirações para você e para toda a sua família. É muito bom ter a sua companhia. E já vamos começar falando um pouquinho sobre esses tabus que muitas vezes nós, seres humanos, por falta de conhecimento, somos tomados pela ignorância. Sim, quantas vezes você já ouviu ou você foi essa pessoa dizendo assim, olha, eu vou para psicólogo é para doido, tô fora, vou nada para o psiquiatra. Gente do céu, isso daí é para coisa de gente, que já passou, entendeu? Do estado de normalidade. Pois é, gente. Infelizmente, existem muitos tabus, mas é importante você conhecer e entender que a depressão, ela é séria e não é frescura. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, está aqui comigo o Dr. Hugo, nosso amigo psiquiatra, aqui do nosso programa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jessie. Boa noite a todos de casa. É sempre um prazer estar nesse programa informativo e abençoado. Muito obrigada e já faço os meus agradecimentos publicamente por você e toda a sua família. Gente, eles entraram aqui no estúdio e já trouxeram uma cesta linda. Eu fiz aniversário e eu brinco com o pessoal, Dr. Hugo, que é a semana inteira, são todos os dias. Eu comemoro o mês inteiro porque eu amo celebrar a vida e vocês carinhosamente me honraram com um presente tão lindo. Muito obrigada. Imagina, Jess, você merece. Você é luz e que Deus te abençoe a cada dia, que você prospere, que você continue sendo luz por onde você passa. Amém. Muito obrigada. Doutor, vamos falar então um pouquinho do que é essa depressão que muitas vezes toma aí a vida, o coração, o corpo das pessoas e elas não sabem identificar, não sabem administrar. Então é importante a gente falar um pouquinho do que é a característica da depressão. Exatamente, Jessie. A depressão é muito importante, que as pessoas confundem muito também, né? Tristeza com depressão. O que é isso? Será que o que eu estou vivendo é algo só passageiro ou já surgiram sintomas que eu preciso me tratar? Né? Então a gente sempre diz, né, a depressão é um transtorno do humor, né, é uma doença mental que qualquer um de nós podemos ser acometidos. E como que ela apresenta-se? Como que ela aparece? Né? Então ela vai começar a alterar todo o funcionamento do corpo. A pessoa começa a ter uma ruptura daquilo que ela tinha, dos hábitos, da vida, né, das relações sociais. Ela começa a perder o prazer em fazer aquilo que ela fazia antes. Então o prazer do trabalho, dos estudos, das relações sociais, e começa a afetar ela como um todo. Então aparecerão sintomas, né, como desmotivação, perda do interesse para fazer aquilo que sempre fez, parece que eu não tenho mais ânimo, né, Jess, para fazer aquelas coisas que eu sempre gostei, né, começar a ter alteração do sono, né, então pode ter uma hipersonia, ou dormir muito, ou a insônia, né, alteração do apetite. Então essa pessoa começa ou comer demasiadamente ou perde, né, totalmente o apetite. Então é muito evidente, Jessie, que ela já percebe-se, e as pessoas que estão ao seu redor, que ela já não tem mais aquela mesma disponibilidade, tende-se a isolar, né, ficar mais isolado. A gente entende também que existem alguns casos mais silenciosos, né, mas a grande maioria vai evoluindo. E é muito importante que você falou aí de estar tratando esse mês, né, sobre o suicídio, porque a gente percebe, Jess, que 97, né, os estudos comprovam, 97% das pessoas que cometeram suicídio tinha uma doença mental, né,
por trás disso. Então, falar de suicídio, temos que falar da doença mental, né? Porque é essa doença que foi evoluindo, né? Que foi alterando o pensamento e a pessoa não conseguiu mais fazer e perdeu todo, né, a motivação para viver. E a partir daí, quando essa pessoa começa a perceber que está muito diferente, que ela já não consegue entregar, não tem energia para fazer tudo o que fazia habitualmente, ela deve acender um sinal de alerta para buscar apoio e buscar ajuda. Exatamente. É esse momento que ela vai reconhecer que o cérebro, assim como qualquer outro órgão, pode ser adoecido. É o que eu sempre explico para os pacientes. Ainda existe um tabu muito grande, né, Jess? Ainda existe um estigma, mas a nossa mente é um órgão, né? Nós temos um cérebro que funciona e que é aí vamos falar, o ditador, né, de grandes dos outros órgãos. E por que ele não adoeceria, assim como os rins, assim como temos a pressão alta, que adoece a parte cardiovascular? Então, do mesmo jeito que qualquer órgão adoece, é muito importante que as pessoas não esperem para procurar ajuda, né? Que percebeu que não está dentro daquilo que ela sempre fez, que perdeu a motivação, que ela não está tendo ânimo, tudo ficou nublado e ela precisa procurar ajuda. E é importante ressaltar também que é essa recorrência desses sentimentos, desses comportamentos, porque às vezes a pessoa ela está numa fase em que ela está triste, porque perdeu alguém importante ou aconteceu alguma situação que deixou essa pessoa abatida, mas isso passa. Quando não passa e fica ali martelando na vida, na rotina da pessoa, ela tem que buscar ajuda. E uma coisa também, doutor, que eu tenho observado, que a depressão, quando você menciona o silêncio da depressão, nós também podemos olhar para aquelas pessoas que entram num ritmo assim insano, trabalha, corre, mas assim, corre desesperadamente para não parar para sentir. Acontece isso também. Muito. Tem pessoas que às vezes chegam e falam assim, eu não consigo ficar na minha casa. Igual você disse mesmo, Jess, que não consegue desacelerar. E outros falam assim, eu tô fazendo tudo isso, mas a hora que eu chego em casa eu preciso tomar uma medicação para dormir, para eu não pensar na minha vida e pensar em quão triste eu estou. E é como você disse, Jess, é como se fosse uma fuga, né? Assim como a pessoa tem uma fuga para alimentação, a pessoa tem uma fuga para produzir. Então eu preciso produzir para eu me sentir bem, melhor, né? Para ver se passa esse sentimento de angústia, de inutilidade, de que eu não sirvo mais para nada, que a depressão traz, né? A vida da pessoa. Mas realmente isso é muito bem focado e acaba sendo silenciosa aos olhos dos que estão à volta, muitas vezes, porque a pessoa continua, né, fazendo a sua rotina. Muito bem. E como que é esse processo para a pessoa chegar ao psiquiatra e desmistificar, desconstruir tudo isso? Óbvio que o que nós estamos falando aqui já é uma forma de educar as pessoas, mas como que funciona nesse acolhimento? Olha, é muito importante que haja esse acolhimento, né, humanizado e que haja esse atendimento, né, Jessie? E também desmistifique, por exemplo, a questão da medicação. Tem pacientes que acham que a medicação vai alterar a forma dela pensar a ponto de ficar sonolenta, de não conseguir mais, né, fazer a sua rotina de vida comum. E hoje as medicações que são, né, usadas, na grande maioria dos transtornos, são medicações que não vão apresentar efeitos colaterais importantes e que as pessoas nem vão perceber, né, que ela está tomando uma medicação que serve de apoio para a vida, né? Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que a gente consegue ter um tratamento, né, muito eficaz hoje, com uma gama de medicações e que a pessoa vai voltar à rotina dela, né, diária. E que essa medicação, Jess, é sempre pautada, no momento que essa pessoa melhora, a gente faz a redução com o objetivo de retirada. Porque, principalmente quando tem um primeiro episódio, né, depressivo ou qualquer uma doença mental aí, a gente sempre faz, né, o objetivo de retirar essa medicação. E doutor, a pessoa começou a fazer uso da medicação, ela começa a se sentir bem, aí ela tá agendado o horário com você, tá agendado o dia, tudo certinho, e ela desmarca porque ela tá bem, e ela começa a se afastar do tratamento e ela para por conta própria. Pode? Não, jamais, porque isso é um dos erros mais comuns, Jess. Se a gente hoje for, né, avaliar os pacientes, eles começam um acompanhamento, tanto psicoterápico, né, psicológico quanto psiquiátrico, e a partir do momento que eles ficam bem, eles entendem que a partir dali eles seguem vida.
E na verdade é o contrário, a partir do momento que ficou bem, precisa retornar para a gente ir manejando, a gente não vai mais precisar dessa dose, tem que ter um acompanhamento, né? A gente já pode ir reduzindo, o que a gente já pode planejar o tratamento, né? A gente vai fazendo um planejamento conforme a resposta individual, né? Então o paciente melhorou, agora a gente já consegue, desde você tomar essa medicação nessa dose, vamos reduzir, né? E o que a gente observa muito é esse acompanhamento conjunto, né, Jess? Que eu falo que desde que eu entrei na psiquiatria, essa descoberta, eu digo entre aspas, mas esse princípio mesmo, de fazer o acompanhamento psicoterápico junto com a medicação, né? De passar pelo psicólogo junto com a medicação é de extrema importância. Né? Porque o remédio vai dar ali a base, eu falo que vai alterar os neurotransmissores para essa pessoa ter um ânimo, conseguir fazer as primeiras coisas, né? Para que seja movimentado os sentimentos, as emoções, a rotina, para que ela compreenda como que ela pode dar o passo a passo. E tem que ter a terapia, porque a mente está tão adoecida, né, Jess, que não sabe muitas vezes nem o caminho a seguir. Exatamente. Eu sempre dizia que enquanto a pessoa estava sendo medicada, enquanto a medicação estava agindo como uma ponte ali na química do cérebro, ela tinha mais autonomia para aprender novos hábitos, para ressignificar outras coisas, né? A dor que ela estava sentindo, ela poderia ter uma possibilidade mais fácil, por mais que desafiador o momento, mas com mais facilidade por conta da medicação que contribui nesse processo. Então, é sim uma ajuda de parceria ali entre o psiquiatra, entre o psicólogo, e você não pode negligenciar, porque a sua saúde deve estar em primeiro plano. Doutor, geralmente, a partir de quanto tempo, eu sei que é muito complexo, porque cada caso, cada indivíduo é único, mas geralmente as medicações, elas vêm em que tempo de tratamento? Olha, a gente sempre vai avaliar, Jesse, qual que é o nível e qual que é o comprometimento, né, desse transtorno mental. Então, a partir do momento que a gente já avalia que não é mais um caso leve, que não é uma depressão leve, já está num moderado para grave, então a gente vai avaliar o comprometimento, o quanto essa pessoa está tendo autonomia, o quanto ela está conseguindo fazer as coisas do dia a dia, né? Como que está o comprometimento. E a partir desse momento, quando a gente avalia e vê que já está um caso que tem a necessidade, a gente sempre indica a medicação, né, com acompanhamento psicoterápico. É o que a gente fala, melhorou, a gente já vai fazendo a redução com o objetivo de retirada. E geralmente vai ali de 3, 6 meses, 9 meses, dependendo do caso. Olha, Jesse, graças a Deus eu digo, né, que as pessoas que eu tenho acompanhado têm uma evolução muito boa em relação à melhora. Então, por exemplo, claro que existem as exceções, os casos mais graves e mais intensos, né? Mas a maioria das pessoas tem ali logo uma melhora dentro de 1 a 2 meses, uma melhora muito importante, né? E a partir daí, geralmente, um primeiro episódio depressivo, a gente mantém assim essa medicação em torno de 3 a 6 meses, com o objetivo da retirada. Porque daí a paciente melhorou, a gente vai fazer um teste terapêutico com a redução para retirada e vai observar como que esse paciente, porque é o que a gente estava falando, provavelmente esse paciente que faz também o acompanhamento psicológico, né, o acompanhamento multidisciplinar, terapia, medicação, a chance da retirada da medicação mais rápido e as chances de recaída, porque ele mudou a estrutura, né, com a terapia, né, a medicação trouxe a importância, né, dos neurotransmissores, daquilo que estava faltando ali no cérebro, e a gente consegue fazer essa retirada muito mais rápido e duradouro. Muito bom. E qual é o conselho que você daria para as pessoas que estão nos assistindo e precisam dar esse primeiro passo, mas tem medo? Eu sempre falo assim, você não está sozinho. Não há necessidade de você andar sozinho nesse momento. Você está adoecido e existem profissionais que estão aqui para dar a mão a você. Então, o psiquiatra, o psicólogo, ele vai fazer esse papel do momento da tua fragilidade, o momento que você precisa reconhecer que o nosso órgão, que nós somos feitos seres humanos, que Deus nos colocou aqui na Terra, e que nossa mente, assim como qualquer órgão, vai adoecer. Então você não está sozinho, você não precisa caminhar sozinho nessa fase. Né? É a questão de reconhecer, né, Jess, e procurar ajuda. Porque quanto antes, isso é nítido, né, Jess? Quanto antes, muito melhor a evolução, muito mais rápido, né, muito mais duradouro, muito com menos consequências para a vida, né? Com certeza. Que você possa se dar essa oportunidade. O Dr. Hugo está aqui dizendo que tem jeito, é possível, existe tratamento para essa dor. A gente entende que as pessoas às vezes julgam e você também julga a sua dor, julga o que você está sentindo,
mas se dê essa oportunidade. Às vezes a pessoa está sofrendo tanto e tem um caminho, tem um jeito, então se permita ser cuidado, se permita participar de um tratamento ativo, de um processo que você pode e deve, porque a sua vida merece. E jamais, em hipótese nenhuma, ache que isso é frescura. Exatamente, jamais pensa que isso é frescura, que você está sendo fraco. Não, a nossa mente adoece, não é frescura, você não está sendo fraco, né? Você só precisa de ajuda nesse momento. Com certeza. Doutor, muito obrigada pelas suas sábias palavras. Quero deixar aqui as últimas considerações. Eu que agradeço, seu programa é uma bênção, estar aqui é sempre muito motivador. Hoje, quando ela me convidou, eu não pensei duas vezes diante da nossa rotina e vamos estar aqui. E eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição e que procure ajuda, não caminhe sozinho. Você precisa ser ajudado nessa fase se você está passando por isso, tá? Deus abençoe cada um de vocês aí de casa. Muito bem. Gente, o Dr. Hugo é uma bênção. Procure médicos de referência como ele. Pois, se você quiser, entre em contato, busca lá no Instagram, tire suas dúvidas, mas não fique sozinho nessa. E se de repente você está passando por um momento muito, mas muito desafiador, nós também temos à disposição a nível país Brasil, o CVV, que é 188, que você pode fazer a sua ligação gratuita, que vai ter alguém te acolhendo, te ajudando e te orientando. Mas aproveite essa oportunidade para buscar ajuda com quem pode e tem qualificação para isso. Minha gente, antes da gente ir para o intervalo comercial, eu quero deixar um abraço carinhoso para as nossas amigas e também para os nossos amigos que nos acompanham, em especial a Thaís da Di Domênico, sim, ela que sempre está com a gente aqui, marcando presença, trazendo dicas, nos oferecendo inspirações para a vida, para casa. É tão gostoso, Thaís, um beijo para você, para todos ali os colaboradores da Di Domênico, que sempre nos atendem com muito carinho e trazendo aí sempre novidades. Todo mês, gente, é incrível. A Di Domênico, tudo que você imagina para casa, ela tem. Pensando nos cantinhos, nos mimos. Eu gosto de ter coisas decorativas, mas não tenho tanto espaço e eu preciso de xícara, preciso de talher, eu preciso de itens de decoração que também sejam funcionais para minha casa. A Thaís da Di Domênico e toda a sua equipe vai atender sempre com muito carinho a todos vocês. E sim, todas as peças têm designs lindíssimos que você pode não só fazer o uso com a sua família, o uso pessoal, mas também pode usar como peças decorativas. Nós vamos dar uma pausa bem rapidinho e eu volto já já com muito mais. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Conheça o Lagos Moriá, um espaço cristão pensado para criar memórias inesquecíveis, ideal para acampamentos, eventos e convenções. O Lagos Moriá oferece uma experiência completa em meio à natureza, onde o conforto e a comodidade se encontram. Aqui, cada detalhe foi planejado para proporcionar momentos de comunhão, aprendizado, diversão em um ambiente acolhedor e inspirador. Venha viver dias especiais ao lado de quem você ama e sinta a diferença que o Lagos Moriá pode trazer para o seu evento. Para agendamentos e mais informações, mande um WhatsApp 44 99869 9191. Lagos Moriá. Na Di Domênico, cada detalhe conta. Encontre itens de café, aparelhos de jantar e roupas de cama que fazem da sua casa um lugar especial. Na Avenida Euclides da Cunha, 1088, Zona 5, nossa loja oferece um ambiente onde você se sente em casa. Estamos abertos de segunda a sexta, das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Para mais informações, ligue para 44 99928 1973. Siga nas redes sociais, @didomenico.interiores. Venha nos conhecer e faça tudo ao seu redor mais bonito. Di Domênico, levando Deus em cada detalhe.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, sou especialista e mestre em harmonização facial. Atendo aqui em Maringá, na Avenida Rio Branco, na Day Clinic. E o meu trabalho é bem voltado para rejuvenescimento facial e embelezamento com naturalidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu Instagram, doutora Aline Bordim Hoff, e vem fazer uma avaliação comigo. Estamos de volta ao programa da Jessie, ao vivo para você, juntinho pela TV 10 e também pela Rede Melodia FM. Meu Deus, gente, que programa abençoado e que bom ter a sua companhia. Quero aproveitar para deixar um beijinho, um abraço para o meu esposo que está nos acompanhando hoje, Sofia, Valentina, que Deus abençoe Maria, todo mundo que está ali conectado e também nos acompanhando. Gente, falar sobre saúde é também se conectar com a prevenção. Nós falamos sobre a importância de desconstruir muitos estigmas, crenças, que são crenças limitantes em relação ao médico psiquiatra, que faz parte e que colabora muito com a saúde mental de quem não está legal, de quem não está bem. Mas aí, quando a gente para pensar em como nós estamos levando a nossa rotina, quais são os hábitos que nós estamos nutrindo, quais são os comportamentos que têm fortalecido coisas boas ou coisas ruins, isso precisa ser levado em questão também. E aí a gente toca num assunto de todos nós, alimentação. O quanto a alimentação pode ser uma chave, pode ser um caminho para você trabalhar a prevenção da sua saúde mental. Como que está as suas emoções, como que está a tua mente, também tem a ver com a influência da alimentação. E é óbvio que eu estou aqui com a nossa Nutri especial, aquela que não nos abandona, que não desiste da gente. Keila, seja muito bem-vinda. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. E para nós também é um prazer imenso ter você aqui trazendo tanta informação de relevância. E vamos falar um pouquinho dessa prevenção, né? Como que a alimentação pode influenciar diretamente na saúde mental, nas emoções do indivíduo. Então, hoje nós pensamos assim num trabalhar multidisciplinar, né? Então, o doutor falou a parte, né, que é importante com a medicação para quem está precisando, tem a parte da terapia e a alimentação ela vem para somar. Então, se você não tem uma alimentação balanceada, nutritiva, a falta de alguns nutrientes vão fazer com que você tenha mais malefícios ainda. Então, às vezes a medicação ela não consegue atingir o ápice, né, enfim, por conta da alimentação que está errada, a questão também da sua disposição, da memória, inúmeras coisas. Então, hoje a maioria das pessoas, elas acabam não cuidando da alimentação e acabam se prejudicando, tanto na ansiedade, na depressão, no desânimo. Sim, e aí a gente começa a olhar um pouquinho mais para esses alimentos. Quais são esses alimentos que ajudam a melhorar essa pessoa que está ali de repente no estado de ansiedade ou a diminuir aquele sentimento deprimido? Como que a alimentação entra nesse aspecto? Quais são esses alimentos? Então, nós temos alguns nutrientes, por exemplo, o magnésio, que hoje a gente ouve muito falar do magnésio, nós temos a vitamina B12, nós temos a vitamina D, né? E também alguns alimentos que tem ali o triptofano, que é um aminoácido essencial que ajuda muito ali na questão da serotonina, ele se transforma em serotonina, ajuda no bem-estar, ajuda também na questão do nosso sono. Porém, não adianta eu só, por exemplo, usar um alimento rico em vitamina B12 e carne, mas eu como um monte de açúcar, né? Então eu acabo inflamando o meu corpo e essas vitaminas acabam tendo uma menor absorção. Por quê? Quando a gente pensa em saúde, né, a gente pensa na nossa questão do nosso intestino, que é o maior órgão do nosso corpo e que produz, né, tem muito mais essa questão da serotonina, do bem-estar, do que o nosso próprio cérebro. Então, se às vezes eu consumo tomo a minha vitamina D,
que a gente vai ter muito pouco na alimentação. Eu tomo a suplementação de vitamina D, mas eu não cuido do meu dia alimentar, da minha rotina, eu não tenho aquele benefício que eu teria somando. Então, eu tenho sim que consumir esses alimentos, mas associá-los a um estilo de vida mais saudável. E existe alguma relação entre a carência de vitaminas e transtornos mentais? Sim. Por exemplo, eu atendo bastante pessoas que estão com falta de B12. Às vezes muitas pessoas acabam não consumindo muita carne. Eu tenho muito relato isso no consultório. Não gosto de consumir porque a B12 ela é bem presente na carne vermelha, principalmente, nas vísceras, fígado, que às vezes a gente não consome muito, né? E também no frango, na gema do ovo. E às vezes a pessoa come bastante a clara, não come a gema, porque tem um pouquinho mais de gordura. E acaba tendo, principalmente mulher, tem uma baixa de B12. E isso acaba fazendo com que você tenha mais cansaço. Você acaba também tendo problemas estéticos, queda de cabelo, unhas quebradiças. Mas também você acaba atrapalhando na questão do seu rendimento, concentração, no seu trabalho. Está muito cansaço e é bem parecido com a falta de ferro. Mas a B12 ela está bem associada à questão da nossa saúde mental. Aí junto, por exemplo, se eu tiver uma falta de vitamina D, a vitamina D hoje ela é considerada um hormônio. Então hoje quem tem tempo de tomar sol? Você vai tomar sol, o sol está muito forte, tem problema do câncer de pele. Então o que a gente acaba? Tendo que suplementar. Se a vitamina D é baixa, hoje nós temos crianças com vitamina D baixa. Isso daí acaba também causando uma indisposição. Então você acaba cuidando de uma coisa e esquecendo de outra. Aí tem que ter essas associações. E é tão incrível pensar sobre o quanto os alimentos podem potencializar ou não o nosso funcionamento, porque uma pessoa que vai tendo baixa energia, vive cansado, conforme vai vivendo a sua rotina, vai se frustrando, e isso vai atingir diretamente o humor dessa pessoa, porque a alimentação já não tá legal, então já tem ali um aperto importante. Aí a pessoa tá se frustrando porque ela não consegue render, ela não consegue ver prazer, ela não consegue ver alegria. Aí é uma sequência de fatores que vai somando para que essa pessoa venha ter um resultado aí de extrema baixa em todos os sentidos. Sim, e uma das coisas que mais acontece quando você tem uma alimentação inadequada começa a ansiedade, porque você está inflamando o seu corpo. Você está atrapalhando ali o bom funcionamento do seu intestino. Você acaba alterando o seu humor. Aí você começa a pensar, meu Deus, o que eu preciso fazer? E aí o paciente chega para mim já com um monte de medicação, mas não está associando aquilo que ajuda muito, que é o básico, que é a alimentação. Como que está a sua alimentação? Eu como muito açúcar. Calma, o açúcar ele vai te deixar mais agitado, mais ansioso, vai diminuir a absorção de B12 se você consome, por exemplo, estou almoçando e tomando um refrigerante. O refrigerante tem muito açúcar e cafeína, atrapalha na absorção de nutrientes. Então não tá legal esse hábito. Aí a pessoa fala, nossa, eu nem tinha noção disso. Fica muito tempo sem comer. Aí eu fico horas sem se alimentar porque eu quero emagrecer, enfim. Mas daí a hora que você come de uma forma errada. Então isso daí também não é legal. É você mudar tudo. Eu falo pro paciente. E aí o mais legal é que as pequenas mudanças que vão fazendo vai tendo resultado. Aí volta pra mim e fala, nossa, eu tô dormindo bem, eu tô me sentindo mais disposta, tô me sentindo melhor. E a pessoa vai tendo esse benefício por conta da alimentação. Só que a gente tá nesse ciclo da vida tão corrida, de não se planejar, de não se programar com a alimentação, que a gente acaba deixando de lado, cuidando das outras coisas e esquecendo do básico. Sim, aí fica naquela, qualquer coisa serve. Exatamente. Tô correndo, posso comer qualquer coisa porque não vai dar tempo. E aí a pessoa acaba perdendo e refletindo isso a médio e longo prazo. E Keila, como que a gente mantém uma alimentação equilibrada, mesmo em momentos de tristeza ou estresse emocional? Então, assim, quando a pessoa ela tá num nível muito fundo, né, profundo, por isso que eu falo, a gente precisa cuidar desde o início. Porque se você não cuida, você vai chegar num estado que realmente você vai estar com uma baixa energia e não vai
não vai querer estar ali cozinhando, preparando seu alimento, mesmo que seja algo terapêutico, mas você não vai ter esse ânimo. Então, às vezes, o que eu indico? Procure locais que façam uma marmita fit, você pode estar comprando as marmitas congeladas e aí tentando se organizar. Às vezes faz um suco, consome mais frutas, nós temos castanhas que auxiliam bastante por ter magnésio também e selênio que ajuda muito nisso. Então, às vezes, procurar coisas mais fáceis ou líquidos também, suplementações, enfim, que vai estar te auxiliando nesse período, porque daí a hora que você estiver fazendo todos os tratamentos com todos os profissionais, estiver tudo alinhadinho, você já começa a ter mais ânimo para você se cuidar mais. Mas daí existem vários estágios, né? Eu sempre falo pro paciente, não deixe chegar a esse estágio de você não ter ânimo para nada, porque daí fica mais difícil, você precisa de pessoas para te auxiliar. Mas ali quando você tá mais assim, né, num nível não tão tão profundo, de uma depressão, uma crise de pânico, enfim, você consegue com um profissional te dar uma direção. Por isso que é importante procurar um profissional. Hoje, esses dias eu atendi um paciente que veio, eu fui lá no ChatGPT e tirei um cardápio. Eu falei, tá, mas não é específico para você. Tá te dando resultado? Não, eu falei, então, porque não é específico para você. É algo geral, a gente precisa fazer algo específico para você ter esse benefício. E a gente trabalha de forma individualizada, né? E isso é maravilhoso. Eu gosto muito desse perfil de contato com o paciente, com o cliente. Por quê? Porque a pessoa ela vai fazer um check-up, ela vai revisar tudo que está faltando para que daí ela venha entrar com realmente o que é necessário para aquele momento, para trazer esse equilíbrio novamente. Então, gente, não fiquem aí buscando receitas, porque hoje a internet está cheia. Exato. Nós temos a inteligência artificial, nós temos os aplicativos, as pessoas que postam mil e umas coisas. Vem comigo nessa dieta, vamos fazer isso e a sua vida vai melhorar. Pode ser que contribui de uma forma, porque se você já muda o hábito para um hábito saudável, já é legal. Porém, não é exclusivo, não é o pontual, aquilo que você realmente precisa. Então, buscar um profissional para ter aí o seu cardápio personalizado, a exclusividade do atendimento, isso faz muita, muita diferença. E Keila, fala um pouquinho pra gente o papel da hidratação na saúde emocional e no funcionamento do cérebro, porque é se alimentar, mas é também hidratar. Exato. A maioria das pessoas acabam esquecendo de beber água. Eu não tenho sede. Primeiro, sede já é um sinal de desidratação. O normal é nós não sentirmos sede. É você tomar água, que o seu corpo ele vai precisar. Então, todo o nosso organismo precisa. Se você não tomar água suficiente, o seu cérebro você já começa a ter cansaço, já começa a ter dores de cabeça. Então, diminui a absorção de nutrientes, porque a água ela tem esse papel de auxiliar o bom funcionamento dos órgãos e também o transporte de nutrientes. Então, você não está se hidratando adequadamente e aí você acaba tendo probleminhas nessa questão do seu metabolismo. Então, cada um tem uma necessidade diária. Você pega o seu peso, faz vezes 36 ml, vai dar o tanto. Geralmente sempre dá mais de 2 litros. E aí as pessoas falam, mas é água, água? Sim, água, água. Eu não vou ficar lá tomando, você pode às vezes saborizar essa água, mas eu posso trocar por às vezes um suco, um chá. São líquidos, mas o nosso corpo precisa de água, até porque, dependendo do chá, às vezes pode te fazer mal, às vezes te fazer bem. O suco tem a questão do açúcar, então tem que ter um controle no consumo desses líquidos. Então eu sempre falo, faz esse cálculo, pega o seu peso, tem 60 quilos vezes 36 ml, vai dar o tanto de água que você precisa no seu dia. Tem que fazer a conta aí, ó, já aproveita e faz a conta aí. Pega o peso vezes 36 ml por quilo de peso sempre. Aí vai dar a quantidade. Se às vezes você tá no verão, você pode até aumentar a quantidade, porque a gente acaba suando mais, tá mais quente, a gente tá num tempo muito seco. Então a água ela é essencial, ela é a base. Quando a gente tem a pirâmide alimentar brasileira, a base tá o consumo de água e a prática da atividade física para auxiliar, né? Que é um conjunto. Muito bem. E só sobre um mito e verdade.
tem gente que fala, eu não tenho hábito muito de tomar água mineral, enfim, mas eu tomo água com gás. E aí? Daí nesse caso, depende do paciente. Por exemplo, não tenho nenhum problema gastrite, nenhum problema de refluxo, nem nada. Aí a gente libera, porque é até legal que dribla aquela vontade de você querer ficar consumindo refrigerante. Então você pode pegar essa água, saborizar, mas eu falo assim, não vai consumir 2 litros de água com gás, porque o gás, ele acaba dilatando o nosso estômago. Então o estômago dilatando, vai cabendo mais alimento, então atrapalha um pouco quem quer emagrecer. Mas dá pra gente colocar ele durante o seu dia para que você consiga consumir um pouco mais de líquido. Pegaram a dica aí, gente? É sobre isso, é se amar, é se cuidar e é se alimentar da maneira correta. Minha amiga, deixo você com as considerações finais, até porque se as pessoas quiserem saber mais e ter um atendimento exclusivo, você está à disposição. Exatamente. Lá no Instagram, NutriKeila Comar, tem um link. O paciente pode estar falando diretamente comigo, então eu faço sempre esses trabalhos individualizados, tá? Começo a atender ali a partir dos 15, 16 anos, então hoje na adolescência a gente acaba tendo também bastante problemas relacionados à depressão, ansiedade, questão da obesidade, doenças associadas também. Então é sempre importante a gente cuidar do bem mais precioso que nós temos, que é o nosso corpo. A gente cuida de tudo ao nosso lado, mas a gente não cuida de nós. Então é um ato da gente se amar, nós precisamos nos cuidar e é importante procurar um profissional qualificado para estar te auxiliando nisso, né? Então eu estou à disposição, estou na área já há muitos anos, esse ano acho que eu completo 15 anos já. Olha só! Atuando na área, 11 anos só na parte clínica. Então, assim, tenho bastante bagagem para estar auxiliando. E aí, só entrar lá em contato lá pelo Instagram e tem no Facebook também. Às vezes a pessoa não tem, mas tem lá o meu contato certinho, o WhatsApp, para estar falando comigo. Muito bom. É sempre maravilhoso ter você aqui. Obrigado pelas dicas, pelas inspirações. E agora você comece a olhar para sua alimentação com carinho, porque é tudo que está construindo você. Quem é você? E se você quer ser uma pessoa melhor, cuide também da sua alimentação. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Gente, eu já aproveito para mandar um beijo para minha amiga, doutora Aline Bordim, que está sempre aqui com a gente. Gente, a doutora Aline Bordim pensa em uma mulher assim impecável, que tem um atendimento humanizado, ela que busca sempre trabalhar o rejuvenescimento da mulherada, dos homens que querem estar, né, ganhando aí passando as primaveras, as idades, mas com muita qualidade, com muita saúde também. E a doutora Aline Bordim sempre aqui com a gente, está nos acompanhando. É muito bom, doutora, ter a sua companhia sempre aqui conosco. E quando você precisar de um profissional dessa área, um profissional da saúde ali, da estética e que vai cuidar, vai fazer uns tratamentos na sua pele também, você pode buscar a doutora Aline Bordim, que ela é especialista e eu posso dizer que ela foi uma das primeiras que trouxe fios de PDO aqui para Maringá. Ela fez toda a sua graduação, toda a sua especialização lá na Coreia, viu, gente? Vocês sabem que a Coreia do Sul é number one quando se fala em tratamento, quando se fala em pele bonita. E é isso, doutora, um beijo no seu coração. Nós vamos para uma pausa bem rapidinho, você não sai daí porque eu volto já já. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados.
Conheça o Lagos Moriá, um espaço cristão pensado para criar memórias inesquecíveis, ideal para acampamentos, eventos e convenções. O Lagos Moriá oferece uma experiência completa em meio à natureza, onde o conforto e a comodidade se encontram. Aqui, cada detalhe foi planejado para proporcionar momentos de comunhão, aprendizado, diversão em um ambiente acolhedor e inspirador. Venha viver dias especiais ao lado de quem você ama e sinta a diferença que o Lagos Moriá pode trazer para o seu evento. Para agendamentos e mais informações, mande um WhatsApp 44 99869 9191. Lagos Moriá. Na Di Domênico, cada detalhe conta. Encontre itens de café, aparelhos de jantar e roupas de cama que fazem da sua casa um lugar especial. Na Avenida Euclides da Cunha, 1088, Zona 5, nossa loja oferece um ambiente onde você se sente em casa. Estamos abertos de segunda a sexta, das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Para mais informações, ligue para 44 99928 1973. Siga nas redes sociais, @didomenico.interiores. Venha nos conhecer e faça tudo ao seu redor mais bonito. Di Domênico, levando Deus em cada detalhe. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, sou especialista e mestre em harmonização facial. Atendo aqui em Maringá, na Avenida Rio Branco, na Day Clinic. E o meu trabalho é bem voltado para rejuvenescimento facial e embelezamento com naturalidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu Instagram, doutora Aline Bordim Hoff, e vem fazer uma avaliação comigo. Estamos de volta ao programa da Jess. Meu Deus, que dia abençoado. Eu estou dizendo isso frequentemente hoje porque é sempre muito bom falar sobre vida. Você que está nos acompanhando, que Deus te abençoe, que você seja renovado. E lembre-se, há esperança para você. Se existe vida, existe esperança. Eu quero mandar um abraço para Luciana, Lu Cake Delivery. Meu Deus, a Lu que fez bolo para mim a semana inteira, né, Lu? Porque a gente ama. E quando pergunta qual é o sabor que a Jess gosta, 2 amores, porque a Cake Delivery faz um... Olha, gente, vocês não têm noção a confeitaria desta abençoada, a família, a equipe, sempre muito excelente. Então, Lu, um beijo no seu coração, participando com a gente dos melhores momentos, não só com o bolo, mas também com salgadinhos deliciosos. Que Deus abençoe. Manda um abraço também para a Amanda do Colégio Eficaz, que está sempre junto com a gente também. Nós estamos em época de rematrícula ou matrícula. Para você que ainda não conhece o Colégio Eficaz, procure saber, procure conhecer um colégio com princípios cristãos e eles são uma bênção, sempre muito acolhedores. Mas agora, gente, vamos falar sobre iniciativas que mudam o dia de alguém, que transformam a realidade de pessoas. Eu quero te convidar para assistir um pouquinho da matéria dos nossos amigos que ajudam e fazem o bem sempre, toda semana aqui na IBR Maringá. Nós estamos nos movendo para fazer o bem, juntamente com o Ministério Tris. Acompanhe só. Esse monte de mulher chega aqui no espaço de vocês, né? E ainda já chega dizendo que nós viemos para tomar café. Então, nós nos sentimos honradas por vocês também nos receberem tão bem, tão lindas e nos receberem tão bem. Porque eu falo que muitas vezes viver em situação de rua não é estar literalmente na rua, mas estar com hábitos iguais como se estivesse na rua. O nosso pilar, nós temos um abrigo evangélico, nosso pilar é a palavra de Deus. E não tem sustentabilidade melhor do que a palavra do Senhor. Ela nos ensina a nos amar, a nos cuidar, a cuidar do outro, a cuidar da nossa família. Então, a nossa base é a Bíblia, né? Então, tudo que a gente faz aqui é baseado na palavra. O nosso objetivo, tirar meninas que estão em situação de vulnerabilidade e dar um sentido à vida delas. Esse é o propósito. Muitas vezes chegam meninas para nós totalmente arrebentadas. Meninas que a própria família já não acredita mais. E o que nós fazemos? Nós abraçamos, colocamos elas para seguir a rotina que é oferecida dentro do abrigo
e elas se tornam, né, mulheres maravilhosas, e através, primeiramente, do Senhor, né, da palavra de Deus, e toda a equipe unida, a gente consegue restaurar ali algo dentro delas para que elas possam seguir suas vidas. Salve, cure uma mulher e salve gerações. E nós estamos nessa jornada em vida para isso, para fortalecer umas às outras, para testemunhar e dizer que se eu conseguir, você consegue também. E lembrar que quando nós fomos criadas, nós não fomos criadas por um acaso. O Senhor sempre, em todas as situações, em todas as gerações, em todos os tempos, Ele sempre levantou uma mulher para ser uma ponte, para ser uma porta, para ser um caminho, para restaurar outras mulheres, outras famílias. E com certeza, se depender do nosso desejo e do nosso apoio, nós vamos conseguir chegar a 30 mulheres e até mais, se Deus quiser. Ser projetos que são projetos sérios, que têm a missão certa e a motivação correta, com certeza nós podemos juntas ir mais longe. Hoje eu posso dizer, do fundo do meu coração, Jesus entrou e aí Ele fez morada. Então eu quero hoje dizer que a Sulene velha morreu. Eu não quero mais ficar como uma galinha olhando para baixo e para trás. Eu quero sobrevoar como uma águia. E eu quero trabalhar para o Senhor. Amém. E agora, em nome das meninas, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Que o nosso Deus, Ele só precisa do nosso sim. Ele só precisa do nosso coração. E não importa a situação, o momento, a condição que a gente esteja, Ele sempre vai nos dar a oportunidade de recomeçar. E você, nós não vamos recomeçar sozinha. Quando nós dizemos sim para Deus, Ele nos ajuda a recomeçar com Ele. A Clésis tinha filha de 4 anos. A Clésis estava em São Pedro do Ivaí, mas era de Maringá. E nós fomos buscar. A Clésis ficou mais ou menos entre idas e vindas 3 anos. A Clésis está trabalhando num edifício muito bom em Maringá hoje. A Clésis está 3 anos limpa, graças a Deus. Ela está com a filha dela, graças ao nosso Deus, a menina está bem. E ontem ela me ligou para falar que ela está comprando uma casa. Nós estamos aqui num projeto TRIS, a qual nós estamos fazendo uma separação de uso pessoal para um projeto de mulheres que vai acontecer. E estamos aqui, olha, a nossa equipe toda trabalhando, separando item por item, como se fosse para si mesmo receber, fazendo com excelência, com muito amor. Isso é a obra de Deus. Meu Deus, que emoção, que coisa mais linda. Quero agradecer a ONG Vencer é Possível, um lugar onde acolhe mulheres de extrema vulnerabilidade social, em especial mulheres que estão em situação de rua, aquelas que muitas vezes a família já perdeu a expectativa, já perdeu, sabe? Tentou tantas vezes, se frustrou, abandonou, deixou para lá, ou essa mulher que não quis ajuda de ninguém e foi correr o mundo aí e estava perdida, sozinha, chegou no fundo do poço. E aí vem essa casa de acolhimento, Vencer é Possível, que traz essa oportunidade de recomeçar. Essas mulheres que estão ali são acolhidas por um período, ali elas se ressocializam, elas aprendem, elas têm um trabalho com equipe preparada para reinseri-las novamente na sociedade. E nós, como igreja, como pessoas, como seres humanos nós que entendemos a importância da transformação na vida do outro, do próximo, gente, ajudar e estar participando de movimentos como esse faz
muita diferença. Então nós estivemos lá em parceria com o TRIS que sempre está toda semana atendendo famílias que também estão em vulnerabilidade social, abraçou a causa do Vencer é Possível e juntos nós fomos lá na Casa de Acolhimento de Mulheres e tivemos uma manhã maravilhosa, onde tomamos um café, podemos entregar os nossos kits. Vocês lembram quando eu comentei com vocês? Olha, próximo culto, tragam itens de higiene pessoal, porque nós vamos ajudar mulheres, nós vamos alcançar mulheres com esses itens. Pois bem, você que contribuiu, nos auxiliou nesse projeto, nessa semente. E ali nós contribuímos com aquelas mulheres. Foi lindo, uma manhã de muito amor, de muita troca. Foi especial demais. Jessie, eu não pude contribuir, eu não estava no último culto e eu queria contribuir com algum item de higiene pessoal. Se você quiser trazer, fique à vontade. Quer trazer um alimento também não perecível? Pode trazer, porque nós escolhemos abraçar causas de mulheres que precisam das nossas ajudas, do nosso ombro amigo, e nós vamos continuar apoiando e segurando na mão da Casa de Acolhimento Vencer é Possível e de tantas outras causas que nós estamos trabalhando aí para ajudar e fortalecer. Gente, e é isso. Aqui eu fico deixando o meu convite a vocês e também os meus agradecimentos por vocês estarem aqui com a gente. Eu sei que quem está nos acompanhando hoje aqui também é o pessoal da G2 Clean, o Wellington e a Juliana. Eliton e Juliana passou aqui durante a semana, depois eu disse para ela que eles vão vir aqui nos nossos estúdios, porque eu quero que eles falem um pouquinho desse negócio que é trabalhar com a lavagem, limpeza de estofados, tapetes, cortinas, mas de uma forma muito diferente. E eles fizeram toda a limpeza aqui dos nossos estúdios, o tapete, o sofá. Gente, é bom demais. Ainda mais que quando chega esse calor, o clima seco, muita poeira, a gente precisa estar sempre fazendo a manutenção dos nossos tapetes, lavando certinho, a higienização dos nossos sofás, cadeiras, cortinas. Então é a época que a gente faz todo esse movimento para deixar tudo muito limpinho, organizado. E o pessoal da G2 Clean vieram e atenderam a gente aqui com muito carinho, com muita excelência. Então, Eliton, Juliana, muito obrigada. E eu sei que vocês estão assistindo o nosso programa. Eu quero honrar a Deus e honrar vocês por estarem aqui junto com a gente, não só participando e marcando a audiência, mas também contribuindo para que o nosso estúdio fique muito limpinho para receber os nossos convidados. E aí os próximos convidados são vocês, viu? E é isso, gente. Fazendo as minhas menções de agradecimento, quero desejar a você uma semana maravilhosa, agradecer quem esteve me vestindo hoje, Madô, muito obrigado, Livute nos acessórios, Maria Cole também no calçado. Gente, hoje eu estou inteira trabalhada nos presentes, viu? Muito obrigada aos nossos parceiros, que Deus abençoe a todos vocês. E também agradecer aqui a Jasmine, que está nos acompanhando. Um beijo, minha irmã, que o Senhor Jesus continue cada vez mais te abençoando nessa excelente profissão que é ser fisioterapeuta, cuidando de tanta gente. Muito obrigada. Gente, um beijo no coração, uma excelente noite, que a paz do Senhor Jesus invada o lar de todos vocês. Amamos e servimos a todos vocês. Tchau, tchau. Cake Delivery, fabricação de deliciosas tortas, doces e salgados. Realizamos eventos como casamentos, aniversários, confraternizações, chás, entre outros. Cake Delivery, doces e salgados. Aproveite, entre em contato conosco, 44 998 70 8707. Atendemos buffet e comércios em geral. Cake Delivery, doces e salgados. Conheça o Lagos Moriá, um espaço cristão pensado para criar memórias inesquecíveis, ideal para acampamentos, eventos e convenções. O Lagos Moriá oferece uma experiência completa em meio à natureza, onde o conforto e a comodidade se encontram. Aqui, cada detalhe foi planejado para proporcionar momentos de comunhão, aprendizado, diversão, em um ambiente acolhedor e inspirador. Venha viver dias especiais ao lado de quem você ama e sinta a diferença que o Lagos Moriá pode trazer
trazer para o seu evento. Para agendamentos e mais informações, mande um WhatsApp 44 99869 9191. Lagos Moriá. Na Di Domênico, cada detalhe conta. Encontre itens de café, aparelhos de jantar e roupas de cama que fazem da sua casa um lugar especial. Na Avenida Euclides da Cunha, 1088, Zona 5, nossa loja oferece um ambiente onde você se sente em casa. Estamos abertos de segunda a sexta, das 9 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Para mais informações, ligue para 44 99928 1973. Siga nas redes sociais, @didomenico.interiores. Venha nos conhecer e faça tudo ao seu redor mais bonito. Di Domênico, levando Deus em cada detalhe. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Aline Bordim, sou especialista e mestre em harmonização facial. Atendo aqui em Maringá, na Avenida Rio Branco, na Day Clinic. E o meu trabalho é bem voltado para rejuvenescimento facial e embelezamento com naturalidade. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, um pouquinho mais sobre o meu trabalho, entra lá no meu Instagram, doutora Aline Bordim Hoff, e vem fazer uma avaliação comigo. E a primeira razão é essa: a cruz nada mais era, o Calvário nada mais era do que o seu altar, aonde ele seria sacrificado, e através da sua morte e o derramar do seu sangue, ele compraria para Deus todos os homens, independente da raça, independente da língua, da cor da pele. Ele compraria para si. Até antes da morte de Jesus, o diabo fazia o que queria. Ele matava, ele destruía, ele escravizava. Mas após a morte do nosso mestre, nós somos provas vivas que os nossos pecados foram perdoados. Aleluia! Somente o sangue de Jesus poderia fazer isso por nós. Somente o sangue de Jesus poderia nos comprar de novo para Deus. Nós estávamos como no mercado de escravo, estávamos à venda, o diabo colocava preço na nossa vida. Imagino eu que quando Jesus chegou nesse mercado de escravo, Jesus olhou para você e para mim e disse: quanto custa essa alma? O diabo disse: isso aqui não tem preço. Jesus disse: ponha preço que eu compro. Mas o diabo disse: esse aqui não tem preço. Mas Jesus disse: fala o preço. Aí o diabo, com risadinha sagaz, olhou para Jesus e disse assim: eu quero o sangue, eu quero o teu sangue. Jesus disse: está certo, então eu vou derramar o meu sangue pela alma dela. Querido, você não entendeu. A tua vida foi comprada, não com sangue de bode, nem com sangue de galinha preta nas encruzilhadas. A sua vida foi comprada pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Por isso, não desça, porque ele não desceu. Mas a mensagem, olha o que Paulo está dizendo aí: a morte de Cristo na cruz é loucura. É loucura para aqueles que estão se perdendo na cachaça, para aqueles que estão se perdendo nas drogas, para aqueles que estão se perdendo na prostituição, para aqueles que estão se perdendo na idolatria, para aqueles que estão se perdendo na feitiçaria, para aqueles que estão se perdendo nesse mundo tão maligno, nesse mundo aí que está querendo destruir tudo e todos. Para eles nós somos loucos, aleluia. Mas para nós, a mensagem da cruz, olha o que Paulo diz: para nós que estamos sendo salvos, que estamos lutando para alcançar o grande dia, aqui estamos tentando sobreviver a este mundo tenebroso. Para nós é o poder de Deus. Ah, você não entendeu? Deixa eu lhe falar. A terceira razão, porque Jesus não desce da cruz, porque o Calvário revelou a graça e o
poder de Deus. Você não entendeu? A cruz revelou o poder de Deus, porque ela primeiro vai dizer que fomos salvos pela graça. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é doação de alimento que salva, não é ser bonzinho que salva, não é fazer caridade que salva. O que salva é Jesus. O que salva é a mensagem de Cristo. Deixa eu lhe dizer, ei, muitos acham que somos loucos, mas a mensagem da cruz para nós é o poder de Deus, é o poder que revela a graça de Deus. Quem era eu? Quem era você? Quem éramos nós? Não éramos nada. Muitos de vocês eram drogados, muitos de vocês eram bêbados, muitos de vocês eram perdidos, muitos de vocês não tinham esperança, muitos de vocês estavam condenados à morte. Mas a mensagem da cruz, a mensagem da cruz para você foi graça, para você foi a revelação do maior amor do mundo. Não perca este domingo, culto de Santa Ceia, às 9h18, com o apóstolo Celso Santos. Igreja Batista Renovada.